Aos 79 anos, Barry Gibb revela finalmente a verdade sobre Roy Orbison. Barry Gibb, cujo nome de batismo era Barry Allen Crompton Gibb, nasceu a 1 de setembro de 1946 em Douglas, na ilha de Man, e é uma das figuras mais influentes e marcantes da história da música popular. Era o segundo de 5 filhos de Hugh e Barbara Gibb. E desde cedo se tornou claro que Barry estava destinado a uma vida na música. O seu talento natural para as melodias e o seu instinto para compor canções destacavam-no, e ainda adolescente, já estava a lançar as bases do que mais tarde se tornaria a lendária banda Bee Gees, juntamente com os seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice. Gibb Barry mudou-se com a família para Redcliffe, Queensland, Austrália, no final da década de 1950. Foi aí que os rapazes começaram a chamar a atenção como artistas, apresentando-se localmente e aperfeiçoando as suas harmonias vocais que mais tarde definiriam o seu som. Barry rapidamente se destacou como o pilar criativo do grupo, não só como vocalista principal, mas também como o seu principal compositor. A sua voz em falsete tornar-se-ia icônica posteriormente, mas mesmo nos primeiros anos a sua capacidade para criar letras emocionantes e melodias memoráveis era inegável. Na década de 1960, a família Gibb regressou à Inglaterra em busca de maiores oportunidades na música, e foi em Londres que os Bee Gees alcançaram a sua primeira onda de estrelato internacional. Temas como New York Mining, Disaster Mule e 941, To Love Somebody e Massachusetts consagraram-nos como um dos principais grupos vocais da época. Estas faixas destacaram a força de Barry como compositor capaz de equilibrar narrativa e emoção, e a sua capacidade de se conectar profundamente com o público de diferentes gerações. Na década de 1970, os Bee Gees reinventaram-se, e Barry foi fundamental nessa transformação. Com a ascensão da disco music, o característico falsete de Barry, presente em êxitos como Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love, tornou-se a essência da época. O contributo do grupo para a banda sonora de Saturday Night Fever transformou-os em ícones culturais e consolidou o seu lugar na história da música. A banda sonora vendeu dezenas de milhões de cópias em todo o mundo, conquistando prêmios Grammy e imortalizando a ligação dos Bee Gees à era dourada da disco music. A voz poderosa e a incomparável capacidade de composição de Barry fizeram dele uma das figuras mais reconhecidas e respeitadas da música. Em 2001, os lendários Bee Gees encerraram um capítulo monumental na história da música com o lançamento daquele que seria o seu último álbum de estúdio, Islands in the Stream. Este projeto, imerso nas harmonias características do grupo e na narrativa emocional, simbolizou o culminar de décadas de trabalho inovador que já tinha remodelado o panorama da música pop, disco e rock. No entanto, para Barry Gibb, o fim dos Bee Gees enquanto banda não marcou o fim da sua criatividade. Foi em muitos aspectos o início de uma nova era profundamente pessoal e ricamente colaborativa. No ano seguinte, em 2002, Barry entrou em estúdio com nada mais, nada menos que Michael Jackson, um amigo e ícone da indústria musical. Juntos gravaram o single All in Your Name, uma canção que nasceu do respeito mútuo e do desejo partilhado de usar a música como uma voz de união e amor. A faixa serviu como um lembrete comovente do vínculo entre duas das figuras mais influentes da música moderna, combinando o calor inconfundível de Barry com a energia dinâmica de Jackson. Os fãs aclamaram a colaboração como um encontro histórico de lendas que destacou a contínua relevância de Barry num panorama musical em rápida evolução. À medida que a década avançava, Barry direcionou o seu foco para projetos mais intimistas e pessoais. Um dos momentos mais tocantes deste período aconteceu quando contribuiu com vozes de apoio em Living in the Rain, single lançado pelo seu filho Steve Gibb. Este gesto não foi apenas um ato de apoio,
mas também uma prova do profundo orgulho de Barry em ver os seus filhos darem continuidade ao legado artístico da família. Ao mesmo tempo, o próprio Barry continuou a criar material inédito, lançando canções emocionantes como Drown on the River Grey, Ghost e Daddy's Little Girl. Cada uma destas faixas revelou uma faceta diferente da sua arte, seja através de narrativas com raízes na música americana, baladas introspectivas ou expressões ternas da paternidade. Em 2007, Barry consolidou ainda mais o seu papel como um respeitado veterano da música ao juntar-se ao painel de jurados do American Idol durante a 6ª temporada, para milhões de telespectadores. Vê-lo orientar aspirantes a artistas foi pura inspiração. A sua presença trouxe não só credibilidade, mas também calor humano e sabedoria, enquanto encorajava os jovens talentos a perseguirem os seus sonhos com a mesma paixão que o levou das suas origens humildes na Austrália ao estrelato internacional. Este papel apresentou Barry a uma nova geração de fãs que talvez só conhecessem os Bee Gees de reputação, permitindo-lhes ver em primeira mão a humanidade e o talento artístico do homem por detrás dos êxitos. Para além dos Bee Gees, Barry demonstrou também uma extraordinária capacidade de compor e produzir para outros artistas. Escreveu êxitos para lendas como Barbara Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Diana Ross e Dionne Warwick, entre muitos outros. A sua versatilidade como compositor mostrou que conseguia criar êxitos em diversos gêneros pop country e R&B, sempre com a mesma sensibilidade e genialidade musical que definiam as suas próprias performances. Apesar das tragédias pessoais, incluindo as perdas dolorosas dos seus irmãos, Maurice, em 2003, e Robin, em 2012, Barry continuou a levar avante o legado dos Bee Gees com graciosidade e força. Enfrentou estes momentos difíceis com resiliência, falando frequentemente dos seus irmãos com amor e reverência, ao mesmo tempo que continuava a honrar a sua memória através da música. A sua capacidade de perseverar e manter-se fiel à sua arte fez dele não só um músico consagrado, mas também um símbolo de resiliência e dedicação. A carreira de Barry abrange mais de 6 décadas, e durante esse período vendeu centenas de milhões de discos, recebeu inúmeros prêmios, e foi reconhecido com algumas das maiores honras da indústria musical. Em 1997, os Bee Gees foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, e o próprio Barry foi condecorado cavaleiro em 2018, pelos seus serviços prestados à música e à filantropia, tornando-se Sir Barry Gibb. Estes reconhecimentos apenas reforçam aquilo que os fãs sempre souberam, que as contribuições de Barry Gibb para a música são intemporais e incomensuráveis. A 22 de agosto de 1966, Barry Gibb, então uma estrela em ascensão que começava a ganhar reconhecimento como membro dos Bee Gees ao lado dos seus irmãos, deu um passo importante na sua vida pessoal ao casar com Maureen Bates. Nessa altura, Barry era ainda um jovem no final da adolescência, conciliando as exigências da carreira musical com as responsabilidades da vida conjugal. Maureen, que fizera parte do mundo de Barry antes da fama meteórica da família, representava uma ligação a um estilo de vida mais tranquilo e realista do que aquele que ele em breve experimentaria como celebridade internacional. O seu casamento, no entanto, não estava destinado a durar. As pressões da carreira em ascensão de Barry na indústria musical, combinadas com os desafios de se adaptar à vida conjugal tão jovem, exerceram uma enorme pressão sobre a relação. Apesar dos esforços para fazer a relação funcionar, a união revelou-se de curta duração. Após menos de 4 anos juntos, Barry e Maureen divorciaram-se, encerrando este capítulo inicial da sua jornada pessoal. Embora a relação não tenha durado, marcou um período importante na formação de Barry, à medida que aprendia a equilibrar a intensa atenção da fama com as complexidades do amor e da responsabilidade pessoal.
Apenas alguns anos depois, Barry Gibb encontraria o amor verdadeiro a 1 de setembro de 1970, no dia do seu 24º aniversário. Barry contraiu matrimônio com Linda Gray, uma antiga rainha da beleza inglesa que tinha sido coroada Miss Edimburgo, um casamento que definiria o resto da sua vida. Linda era admirada não só pela sua beleza estonteante, mas também pela sua inteligência, elegância e apoio incondicional. Desde o início, Barry e Linda partilharam uma forte ligação, e o seu casamento viria a tornar-se uma das parcerias mais duradouras do mundo do entretenimento. Ao contrário do seu primeiro casamento, esta união proporcionou a Barry uma base de estabilidade e apoio inabalável, algo que se revelou inestimável. À medida que ele e os seus irmãos atingiam patamares de fama ainda mais elevados na década de 1970, com o domínio global dos BG, juntos Barry e Linda construíram uma família numerosa e carinhosa. Foram abençoados com 5 filhos e cada um deles trouxe alegria e riqueza às suas vidas. O primeiro filho, Stephen, seguiu os passos do pai e trilhou uma carreira na música, tornando-se um guitarrista e compositor respeitado, chegando mesmo a atuar ocasionalmente com o pai e os tios. O segundo filho, Ashley, escolheu um caminho mais tranquilo, longe dos holofotes, concentrando-se nos interesses pessoais e na vida familiar. Terceiro filho, Travis, também viveu de forma mais reservada, demonstrando como os filhos de Barry e Linda tiveram a liberdade de trilhar o seu próprio caminho sem serem ofuscados pelo imponente legado do pai. O filho mais novo, Michael, recebeu o seu nome em homenagem ao falecido astro pop Michael Jackson, refletindo a amizade e a admiração de Barry por ele. Por fim, a única filha do casal, Alexandra, trouxe equilíbrio à família, sendo muito acarinhada por Barry e Linda por ser a mais nova e a única menina entre os seus 4 irmãos. Ao longo dos anos, Barry falou frequentemente sobre a importância de Linda e dos filhos para ele. Apesar da sua agenda exigente como músico, compositor e artista de renome mundial, Barry sempre enfatizou a importância da família e Linda tornou-se o seu porto seguro durante os altos e baixos turbulentos da vida sob os holofotes. O seu casamento duradouro foi um exemplo raro no mundo do entretenimento de uma união que não só perdurou, como se fortaleceu com o tempo, proporcionando a Barry o amor, a lealdade e a estabilidade que o ajudaram a construir uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas. Durante décadas, Barry Gibb, o último membro sobrevivente dos Bee Gees, carregou o peso tanto do incrível legado musical da sua família, como das amizades que construiu com alguns dos maiores artistas do século XX. Entre estas figuras lendárias estava Roy Orbison, um homem cuja voz inconfundível, óculos escuros e presença misteriosa lhe valeram um lugar único na história do rock and roll. Agora, aos 79 anos, Barry Gibb abriu-se de forma profundamente pessoal sobre o que Roy Orbison realmente significou para ele, não apenas como colega artista, mas como uma fonte de inspiração e amizade que moldou o seu próprio percurso na música. O Roy tinha uma das vozes mais extraordinárias que já ouvi na vida, disse Barry. E não era só o canto. Era quase como se estivesse a tirar algo dos céus. Conseguia sentir cada grama de dor, alegria e saudade naquela voz. Ninguém conseguia fazer o que o Roy fazia. Barry Gibb recordasse perfeitamente de como, enquanto jovem, ao crescer com os seus irmãos Robin e Maurice, a música de Roy Orbison não era apenas popular, era uma revelação. Enquanto Elvis Presley acendeu a chama para muitos artistas aspirantes, canções de Orbison, como Crying Only the Lonely e Oh Pretty Woman, mostraram a Barry e a inúmeros outros o quão poderoso poderia ser expressar emoções cruas em música. As canções de Roy não eram apenas cativantes, eram comoventes, recordou Barry. Tinha uma forma de cantar sobre a solidão e a perda que fazia com que se sentisse como se estivesse a contar a sua própria história. Acho que todo o artista, no fundo, procura sempre este tipo de honestidade.
Mas a admiração de Barry ia para além da música. Recorda a primeira vez que conheceu Roy Orbison pessoalmente descrevendo o momento como surreal e ao mesmo tempo humilhante. Roy era muito calmo fora do palco, explicou Barry. Não era uma daquelas personalidades extravagantes quando as luzes se apagavam. Era gentil, educado, até mesmo tímido. E depois, de repente, aproximava-se do microfone e transformava-se num gigante. Era como presenciar uma transformação. Isso sempre me impressionou. Ao longo dos anos, os Bee Gees e Roy Orbison cruzaram-se diversas vezes na indústria musical. E Barry disse que estes encontros deixaram sempre uma impressão duradoura. Roy nunca demonstrou qualquer tipo de ego. Neste ramo é preciso compreender que é muito fácil as pessoas deixarem-se levar pela sua própria lenda. Mas Roy não precisava de dizer muito. Deixava a sua música falar por si. E, na minha opinião, isso tornou-o ainda mais poderoso. Barry referiu ainda como a carreira de Orbison teve altos e baixos, tal como aconteceu com os Bee Gees. Depois de dominar as tabelas musicais no início dos anos 60, Roy enfrentou tragédias pessoais e um período em que a sua música teve menos sucesso comercial, mas depois chegou o final da década de 1980, quando Orbison encontrou um novo público através de colaborações como com os Traveling Wilburys ao lado de Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e George Harrison. Ver Roy fazer este regresso foi incrível, disse Barry. Foi como se o mundo tivesse finalmente percebido aquilo que alguns de nós já sabíamos há muito tempo, que Roy era intemporal. A sua voz não envelheceu o seu talento artístico. Não se desvaneceu. Pelo contrário, tornou-se ainda mais poderoso com o tempo. Especialmente para Barry, ver Roy ressurgir foi inspirador e agridoce principalmente porque Orbison faleceu subitamente em 1988 aos 52 anos. Fiquei devastado quando soube da notícia, admitiu Barry. Sente como se o mundo tivesse perdido um dos seus maiores tesouros. E também me senti pessoalmente grato por ter vivido numa época em que o pude ouvir cantar ao vivo, em que o pude conhecer, em que o pude chamar de amigo. Olhando para trás, Barry Gibb reflete sobre o quanto a influência de Roy Orbison ainda persiste na sua própria música e no mundo da cultura popular, em geral. Cada vez que entro num estúdio, uma parte de mim pergunta-se: será que o Roy aprovaria isto? Será que ele acharia isso real? Porque o Roy nunca fingiu nada. É esse o legado que ele deixou para todos nós. Nas suas considerações finais, Barry resumiu os seus sentimentos sobre Orbison com palavras ternas e reverentes. Roy não era apenas um cantor, era uma emoção, um espírito algo maior do que todos nós. Ensinou-me que a música não é sobre exibicionismo, é sobre a verdade. E por isso estar-lhe-ei eternamente grato. Aos 78 anos, as palavras de Barry Gibb servem tanto como homenagem, como confissão. Depois de décadas de fama, perdas e superação. A sua admiração por Roy Orbison brilha com uma clareza que só a idade proporciona. É o tipo de verdade que une dois legados, um pertencente ao homem dos óculos escuros e o outro ao último irmão sobrevivente dos Bee Gees, que ainda hoje carrega o facho da honestidade, da melodia e da memória.